Comunidade Templo de Adoração ao Senhor, curso de membresia, módulo 1. Olá, neste momento eu quero iniciar este curso de membresia para os nossos irmãos que estão se formando agora para serem batizados e serem congregados à nossa igreja. O nosso objetivo aqui é trazer para os irmãos informações relativas à vida comum, da igreja, a atitudes e ações que, como cristão, como filhos de Deus, nós devemos tomar. Amém? Então, este curso tem a duração de 30 minutos. Nessa primeira etapa, 10 minutos nessa primeira etapa. Nós estaremos iniciando, então, módulo 1 do curso de membresias da comunidade cristã Templo de Adoração ao Senhor. Este curso destina-se à pessoa que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que foi ou será batizado e está de acordo com o sistema de governo, estratégia e trabalho da liderança da igreja. Bem, através desse curso, a pessoa vai entender que todos os santos, ou seja, todos os crentes que estão firmes na igreja, foram dados pelo Pai a seu Filho Jesus Cristo. A pessoa vai entender que a igreja não pertence a homens, não pertence a pastores, não pertence a bispo, não pertence aos apóstolos, não. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Então você que está hoje iniciando na igreja, então o ideal é que você compreenda e entenda essa verdade, que a igreja ela não pertence a homens, ela pertence a Jesus. Amém? Ela é composta de pessoas que foram dadas para Jesus. Porque Deus, o Pai, Ele é o dono de tudo. Ele é o Criador. Então Ele criou os homens, Ele criou os animais, Ele criou os seres espirituais. Ele criou tudo. E só que a criação se perdeu. Então Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em favor do ser humano. E todo aquele ser humano que reconhece isso, Ele tira ele da condenação, porque o mundo todo está em condenação, e dá ele a Jesus. Então aqueles que vão estar em Cristo, que serão salvos. A salvação veio através de Cristo, porque Cristo foi quem conquistou a salvação para nós. Então o Pai, Ele dá os homens a Jesus, e aqueles que são dados a Jesus são salvos. Vamos ver aqui alguns versículos para nos ajudar a entender essa verdade. João 6,37 fala: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então veja bem o que a palavra fala aqui, que só vem a Jesus aquele que o Pai dá a ele. Entendeu? Então se você é dado pelo Pai a Cristo, então você vai a Jesus. Ou se você foi a Jesus, foi porque o Pai te deu a Cristo. Bem, então você, a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, você pertence ao Filho, pertence a Jesus. Você não pertence ao pastor da igreja, você não pertence ao líder de oração, você não pertence ao profeta, você pertence a Jesus Cristo. Amém? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E uma segurança maravilhosa, que vem a mim, de maneira nenhuma
lançarei fora. Vamos ver aqui outro versículo. Eu lhes dou a vida eterna, está lá em João 10, 28. Jamais perecerão. Vê só, querido, que maravilha, que segurança tremenda o Senhor nos dá. Ele fala, ele vai dar a vida eterna e essa vida não vai se acabar, não vai perecer. Entendeu? E outra coisa, ninguém os arrebatará da minha mão. Então você pode falar assim, mas o diabo vai tentar me tirar da presença de Deus, o diabo vai tentar me destruir. Querido, não é possível, não é possível. O Senhor falou, eu dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Vamos ver outro versículo aqui. João 17, 6. Manifestarei o teu nome aos homens que me deste. Veja bem, Jesus falando, eu vou manifestar o teu nome aos homens que tu me deste, entendeu? Porque a humanidade está perdida, então Deus retirou da humanidade algumas pessoas, transportou para o reino dele, para o reino do Filho, que é Jesus Cristo, não é? Ele transportou-nos para o reino de Jesus Cristo e nos deu para Jesus. Então Jesus fala aqui, olha, manifestarei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, mas tu me confiaste e eles têm guardado a minha palavra. Bem, você tem guardado a palavra de Jesus? Se você tem guardado a palavra de Jesus, então você foi dado pelo Pai a Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus. Vamos ver aqui uma outra afirmação, outra palavra, né? Que ele fala, e por eles, também no capítulo 17 de João, por eles que eu rogo. Veja bem, Jesus está rogando, pedindo em favor daqueles que foi dado a ele. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então você foi dado a Jesus, eu fui dado a Jesus, para que Jesus seja glorificado na minha vida. Amém? Que maravilha, né? Coisa linda, coisa gloriosa. Aleluia. Vamos ver aqui outro ponto do nosso estudo. Eu entendo que todos os crentes, membros das igrejas locais, ao redor do mundo inteiro, são uma única igreja de Jesus. E sei que Jesus orou pela unidade da igreja. Amém? Então entendo que os crentes, membros de todas as igrejas, são membros de uma só igreja. Não existe diversas igrejas, existem diversas denominações, mas a igreja é uma só. Amém? A igreja é uma só. Veja bem, Jesus rogando, eu rogo não somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus, naquele dia ali, no livro que fala ali no livro de João, capítulo 17, Jesus, ele está dizendo, eu não estou rogando apenas pelos meus discípulos aqui, por aqueles 500 que estão me seguindo, mas eu rogo por todos, no decorrer de todo o tempo daqui para frente, nesses 2000 anos, né? Jesus rogou por aqueles que viriam crer nele. Amém, amado? Glória a Deus. Jesus rogou por mim, Jesus rogou por você que veio a crer na palavra de Deus. Glória a Deus. Olha, seguindo ainda o capítulo 17, a fim de que todos sejam um. O objetivo do Senhor é que nós sejamos um, é que nós venhamos transparecer esta verdade, que nós somos um, que existe apenas uma igreja. Amém? Para que eles sejam um, e como tu, ó Pai, é um, e tu estás em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem, Jesus orando falou, eu estou orando, Pai, para que eles sejam um. Amém? Então, se você vê um outro irmão de qualquer outra denominação, eles são nossos irmãos. Amém? São um conosco. Para Deus não existe diversas igrejas, existe apenas uma igreja, apenas uma igreja. Glória a Deus. Vamos ver aqui outro ponto. Portanto, me comprometo com o Espírito Santo e com os outros membros a entender e a declarar o seguinte.
tá? Um compromisso. Você vai fazer um compromisso, você que está se batizando, você que se batizou, vai fazer um compromisso diante de Deus, junto com, na presença do Espírito Santo, tá? Com os irmãos da igreja. Você vai falar o seguinte, você vai ver o seguinte, vamos ver aqui. Para proteger a unidade da igreja, Satanás luta a batalha, ele luta contra a unidade, ele quer que a gente esteja separado. Eu sou da igreja socorrista, eu sou da igreja metodista, eu sou da igreja Assembleia de Deus, eu sou da igreja batista, aqueles ali não são nada, da comunidade não são nada, da universal não são nada. Não, Deus não quer isso, Deus quer que a gente seja um só. Então para proteger a unidade da igreja, o que eu devo fazer? Qual deve ser meu procedimento a fim de que eu possa proteger a unidade da igreja? Vamos ver. Como membro da comunidade cristã, serei um cristão que age com amor para com os membros da minha igreja local, tá? Aqueles que se reúnem com a gente, e os membros de outras igrejas locais que são fiéis a Deus em Cristo Jesus, porque se Deus os ama, quem sou eu para não amá-los? Entendeu? Então você não pode ter problema nenhum com crente nenhum de igreja nenhuma. Não pode. Você tem que amar, tá? Você está se membrizando na nossa igreja, você está se tornando membro da comunidade cristã, então você não pode ter problema com membro de igreja nenhuma. Ok? Você tem que amar a todos porque Jesus os ama. E quem é você para não amar se Deus, o próprio Deus, ama aos nossos irmãos, né? Vamos ver aqui alguns versículos bíblicos. Romanos 14, versículo 19 fala: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, a gente deve sempre seguir aquilo que vai servir para a edificação. O nosso objetivo é edificar a igreja, o nosso objetivo é pregar a unidade da igreja, é que a igreja seja uma, que não tenha nada atrapalhando a nossa vida, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir as coisas que servem para edificação, amém? De uns para com os outros. E vamos ver também o apóstolo Pedro falando: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. Veja bem, quem não tem a alma purificada, quem tem a alma suja de ressentimento, de ódio, de rancor, né, de preconceito, então essa pessoa não tem a alma purificada pela palavra. Mas quem tem a alma purificada pela palavra, na obediência à verdade, ela leva ao amor fraternal não fingido. Então ele fala: amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Então você vai, como membro da comunidade cristã, a fim de batalhar em prol da unidade da igreja, você vai amar uns aos outros, você vai amar o seu irmão ardentemente de todo o seu coração. Amém, amado? De todo o seu coração, nós vamos amar aos nossos irmãos. Glória a Deus. Vamos ver também aqui, 1 João 3,14. Quem não ama permanece na morte. Ou seja, se você não ama, se você permanece na morte, você ainda não recebeu a vida de Jesus, você ainda não entrou para a igreja, você, apesar de você estar numa igreja local, você ainda não faz parte da igreja organismo, não é? Da igreja mundial, mundial não a mundial, falando mundial assim na denominação, mas na igreja una de Jesus, não é? Se você ainda não ama, você permanece na morte. Você permanece na morte. Você ainda não tem a vida de Deus dentro de você. Ainda não se converteu. João, amados, assim Deus nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Amém? É simples. Usar o exemplo de Deus. Como Deus nos ama, nós devemos amar também uns aos outros. Amém, amado? Glória a Deus. É isso aí, precisamos amar uns aos outros, como Deus nos amou, amém? Vamos ver, vamos prosseguir aqui. Como membro da comunidade cristã, serei um cristão que se recusa a fazer qualquer tipo de comentário maldoso
e malicioso, fofoca a respeito de quem quer que seja. Não vou fazer isso. Amém? A palavra de Deus fala: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie quem ouvir. Então, se você está participando de uma conversa, participando de uma brincadeira e tal, as pessoas começam a murmurar, começam a falar mal de alguém, não participe, desconverse, comece a contar a bênção de Deus na sua vida, comece a falar o que Deus fez a respeito na vida de alguma pessoa, mas não entre em murmuração. Da sua boca tem que sair palavra que vai trazer edificação para aquelas pessoas que a ouvem. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos usar a palavra do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Eu, como membro da comunidade cristã, serei um cristão que segue, respeita, obedece os líderes constituídos, sejam eles membros, discipuladores, diáconos, evangelistas, pastores, bispos, doutores. Então, o que for, o apóstolo, se essa pessoa ela é o meu líder, então eu vou respeitar essa pessoa, eu vou obedecer, tudo isso para que eu possa estar apoiando a igreja, apoiando a unidade da igreja, batalhando pela unidade da igreja, porque Satanás vai usar tudo para que a igreja não seja una, para que no meu coração eu não entenda essa verdade, que a igreja é uma igreja só. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui alguns versículos que nos fala a respeito dessa palavra. Hebreus 13:17 fala: obedeçam os vossos guias e submetei-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como quem há de prestar conta. Obedecei-lhe para que faça com alegria e não gemendo, pois isso não será útil. Veja bem, se você tem um líder sobre você, um irmão que é o ensinador da escola dominical, que é o ensinador da pregação da palavra, não é? Se é alguém que está te acompanhando, está discipulando você, então obedeça essa pessoa, tá? Ele é o responsável que Deus colocou sobre a sua vida. Então, para que ele faça com alegria, para que ele não fique entristecido, não é? Porque triste é quando você quer ajudar uma pessoa e a pessoa não entende isso, e ela fala mal de você, ela prejudica, e ela fica resistindo, não quer receber a bênção que Deus mandou você ser responsável por trazer para ela. Amém? Então, em nome de Jesus, ajude o seu líder a te ajudar. Amém, amado? Glória a Deus. Vamos ver aqui um outro versículo. Amém? Que ele diz assim, ó. Esse aqui vai ser para o módulo 2. Amém? Então a gente vai encerrar agora o módulo 1 e a gente vai ter o módulo 2 logo após, tá ok? Então que Deus abençoe. Pai, nós oramos para que o Senhor possa estar manifestando o seu poder e a tua graça sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, que eles sejam guardados, protegidos pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém.